Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, lógico, claro, comigo, professora Irislene. E aí, você tá bem? Tá tudo tranquilo? Essa aula tá chegando em você e você tá com muita energia, com muita disposição para aprender, para compartilhar conhecimento, porque é assim, gente. É assim que a gente aprende, é compartilhando conhecimento, é fazendo trocas, é perguntando, é indagando, é fazendo anotações, é registrando, né? Eu gosto muito de fazer isso. E você gosta de fazer isso também? Nas aulas de Educação Física com a professora Iris? Ah, que bom, fico feliz em saber disso. Caríssimos estudantes e professores, sejam todos bem-vindos à nossa aula, a aula de número 7. Dá uma olhada no que nós temos para hoje. Essa é uma aula completa, exatamente, uma aula completa, a aula de número 7. E nessa aula de número 7, uma temática nova dentro do contexto do terceiro ano, ela fala sobre o que, Prof. Iris? Ela fala sobre lesões no exercício e no esporte. Lá no primeiro ano, no segundo ano, a gente conversou um pouco, né, sobre primeiros socorros. E aí, dentro desse contexto de primeiros socorros, agora a gente fala pontualmente sobre lesões no exercício e no esporte. A gente sabe que dentro desse contexto aí, das práticas, vem aqui comigo, isso, dentro das práticas de educação física, das nossas vivências, a gente fica aí muito suscetível a diversos tipos de lesões, né? Podem acontecer aí alguns tipos de acidentes, podem acontecer aí alguns traumas, alguns choques, né? E às vezes até mesmo o impacto do exercício físico pode causar aí alguns prejuízos pra gente. Porém, nós podemos minimizar com algumas ações, não somente da prática do exercício físico, certo? Para fortalecer, para estruturar esse nosso corpo, como também evitar aí algumas situações e nós vamos ver nessa aula. Para isso, dentro dessa temática aí nova, né, fresquinha aí para você, nós vamos falar sobre o que na nossa agenda, Prof. Iris? Então, olha só, eu trago para você o seguinte, eu trago aí sobre a compreensão do que vem a ser as lesões, né, como que eu entendo, como que eu percebo aí as lesões. Que mais, Prof. Iris? Dentro dessa aula de número 7, eu também trago para você, caríssimo estudante, sobre a prevenção, né, de lesões no exercício. E aí, para eu prevenir, eu posso me utilizar de aquecimento, posso me utilizar de alongamento, posso me usar de condicionamento físico. Sabia disso? Exatamente. E o que mais que nós vamos ter nessa aula? Vou falar com você a respeito de tratamento e recuperação. Depois que acontecem essas lesões, certo? Vem o que mais? Olha só, falo sobre urgências cardíacas, tá? Fraturas e lesões esportivas. Então, dentro desse contexto, a gente também pode abrir uma brechinha para falar sobre algumas urgências cardíacas, tudo bem? E fraturas. E também tem aí a aplicação da prática e da conscientização que a gente precisa ter. E para para entrar logo nesse contexto e quando a gente fala de conscientização, e aí eu vou reforçar bem mais lá no final, quando você for, caríssimo estudante, realizar qualquer tipo de prática, seja na escola, seja fora dela, tá? Você precisa observar muito a sua questão postural. Você precisa observar muito os equipamentos que você está utilizando. Você precisa observar todo esse cenário que vai contribuir ou não para algum tipo de lesão. Tudo bem? E eu não quero nenhum de vocês lesionados, nem no jogo de basquete, nem no jogo de futsal, de futebol, de vôlei, numa brincadeira como uma peteca, num jogo, não importa, eu não quero nenhum de vocês lesionados. Mas se porventura acontecer isso, como que eu defino, prof, que é uma lesão? Né? Se eu fui, por exemplo, pedalar, como foi essa moça aqui nessa imagem, fui pedalar e de repente eu lesionei aí o meu tornozelo, lesionei o meu pé, lesionei o meu joelho, e aí? Né? O que eu posso fazer aí para compreender sobre essas lesões? E aí eu vou abrir esse slide para você olhar de pertinho junto comigo. Então, quando eu falo aqui de lesões no exercício e no esporte, caríssimo estudante, a gente precisa entender e saber que os exercícios físicos, né, isso que a professora Iris está sempre
incentivando vocês a realizarem, traz muitos benefícios, né? Se você olhar aqui, por exemplo, essa imagem desse rapaz, eu até comentei isso ontem. Nossa, que costa bonita, né? Muito bem desenhada, muito bem torneada, muito bem definida. É um corpo forte, um corpo muito bem estruturado. Então a gente já começa a ver aí os benefícios da estética, né? E se eu pensar nos benefícios a longo prazo, né, no meu dia a dia, a gente pode observar diversos benefícios, certo? Porém, a gente também tem que ficar muito cauteloso e muito atento, porque esses exercícios, se não feitos corretamente, se não observados a forma como se deve fazer, podem resultar aí em alguns tipos de lesões. Certo? Maravilha, então. Olha só, então vamos compreender sobre essas lesões. Então, durante uma prática esportiva, uma prática aí de exercício físico, o corpo ele fica exposto ao quê, Profires? A diversas cargas físicas que podem gerar lesões. Os impactos, né, gente? A força que a gente exerce, a rapidez com que a gente executa determinado movimento. Então, tudo isso pode ser passível de levar a algum tipo de lesão. E aí, podem ser divididas essas lesões em agudas, como, por exemplo, as fraturas, as entorses, as rupturas musculares. Nossa, só de pensar já dói, né, gente? Com certeza dói. Que ocorre repentinamente. E a gente tem também as lesões que são crônicas. Aí eu trago como exemplo as tendinites e as lesões por esforço repetitivo. Você já ouviu essa expressão, não já? Tenho certeza. Já vou te dizer por que você já ouviu isso. Que se desenvolvem ao longo aí do tempo devido a sobrecargas contínuas e a falta de recuperação adequada. E aí eu vou entrar nesse slide para conversar contigo de perto, porque a gente já falou um pouquinho a respeito disso. Então nós temos aí lesões agudas e lesões crônicas. Quando eu falo de lesões agudas, é aquela imediata, acontece ali naquele momento, né, da situação do impacto, por exemplo. Então eu poderia citar aí as fraturas ou as lesões musculares, né? Fui executar um movimento de forma muito brusca e de repente surgiu aí essa dor aguda, pontual, né? Naquele ponto, tá? E aí quando eu falo da crônica, eu já estou falando daquela dor persistente que vem vindo, sabe? Incomodando muito tempo, como por exemplo a bursite, que a Profires já falou para vocês que ela teve aí por um bom período, né? Que é aqui na bursa, aqui acima na cabeça do ombro, onde essa bolsa, que ela fica inflamada. E aí eu não conseguia fazer movimentos simples, né? Como erguer o braço, né? Como pentear o cabelo, porque tudo isso incomodava. E aí essa dor ela fica persistindo. Em certos momentos ela vem, em certos momentos ela vai. E aí nesse exemplo eu já digo para você o que é um crônico. Tem também a tendinite, que é aquela dor que se estende pelo prolongamento aí do meu braço, tá? A bursa é pontual, a bursite ela se estende aí, por exemplo, na extensão do braço. Então você já consegue entender a respeito desses tipos de lesões. Então eu tenho lesões agudas e lesões crônicas. E aí dentro desse contexto eu falo aí das sobrecargas, né? Falo aí dessas sobrecargas, desse esforço repetitivo. E lembra que eu falei, né? A gente já conversou a respeito disso em outras aulas. Esforço repetitivo te lembra o quê? Te lembra Lé, te lembra Dort, os movimentos sendo executados aí no ambiente de trabalho, né? Movimentos repetitivos, lembra disso? Pois é. E também a questão de essas lesões, elas muitas vezes não são tratadas, né? A gente às vezes acha assim, não, é só um dorzinho, vai indo, passa um mês, passa 2, passa 3 e de repente você até se acostuma com ela. Então, elas podem se tornar aí uma Lé, uma Dort também, pela essa repetição, esse incômodo, né? Se tornar uma dor aí crônica, uma lesão aí ocasionada aí de forma crônica. Tudo bem? Tranquilo? Isso aí, tá anotando, né? Tá registrando? Fazendo esqueminha, desenho? Quero ver tudo. Tudo que vocês estão fazendo, ok? Isso aí. Que mais? Ainda compreendendo sobre essa Lé e essa Dort, trago para vocês agora
a lei ADORT, não, essas lesões, aliás, trago para vocês agora as principais aí lesões. Então, a gente tem as entorses. Essas entorses vão acontecer aí por esse giro aí no tornozelo, né, no meu pé. Então, ela é uma lesão aí nos ligamentos que ocorrem através de torções, só de pensar já dói, né, gente? De torções ou até mesmo de extensões de articulações que estão no tornozelo e também no joelho. Vou contar um exemplo. Eita, prof, você já passou por esses tipos de lesões? Já passei. É mais comum do que a gente imagina, né? Uma certa vez, eu estava indo trabalhar. Aqui em Porto Velho, nós temos uma avenida muito conhecida chamada 7 de Setembro. E aí existe uma certa elevação para você ir para a calçada. E eu fui pisar e pisei um pouco meio que no vazio, na valeta ali do meio fio. No que eu pisei, o pé fez aquele giro. Aí eu já não aguentei mais colocar no chão. De que se tratava, Profires? Se tratava justamente aí de uma entorse. E aí o tratamento foi deixar esse pé aí, ficar aí de repouso, colocar gelo, né, ir acompanhando esses processos, evitar os impactos nesse pé, evitar ficar se movimentando muito, né, e esse processo foi um processo dolorido, lento, né, que é muito comum aí no nosso dia a dia se a gente não observar. E muitas vezes acontece por conta do calçado que a gente está utilizando. Às vezes é uma sandália aí aberta, às vezes é um tênis que não está bem preso, não está bem amarrado, às vezes ele não é antiderrapante e aí eu vou passar num local que está um pouquinho mais liso. Então perceba que esses cenários são mais comuns do que a gente imagina, certo? Então você já conhece aí a entorse, que pode ser no tornozelo e no joelho também. O que mais, Profires? Ainda compreendendo sobre essas lesões, agora eu trago para você aí, olha só, as tendinites. E a tendinite, ela é uma espécie de uma inflamação, né? Lembra, it vai ser relacionado sempre à inflamação. Então, quando você ouvir falar de algum tipo de doença, de algum tipo de processo inflamatório, ele vai ter esse nomezinho, it, tá? Já coloca aí no seu mapa mental, seu mapa conceitual, it, tá? Tendinite, então é uma espécie de uma inflamação dos tendões, frequente aí em atividades de repetição, ó a repetição de novo, né? E agora eu trago como exemplo aí a corrida e o levantamento de peso. Então são possíveis de ter aí tendinites, ok? Muito bem. O que mais, Profires? Outro processo aí de lesão, né, que está inserido aí dentro desse contexto, seriam as fraturas. E aí o processo pode ser muito mais demorado do que se imagina, né? Então, dentro das fraturas, a gente entende ela como uma espécie de uma quebra, né? Quebrou ali, deslocou, separou, trincou e abriu, certo? Então, nós temos aí quebra dos ossos, muitas vezes aí causados por impactos ou até mesmo traumas direto. Então, o que é muito comum acontecer fratura, Profires? E aí eu vou até reforçar lá mais na frente da nossa aula. Dentro de um jogo de futebol, por exemplo. Por quê, Profires? Porque tem muito impacto. De repente o movimento muda. Dentro desse movimento muda também, muito rápido, você vai fazer um giro, você vai fazer um drible, pode acontecer uma entorse, que eu acabei de mencionar para você, pode acontecer aí também uma fratura. Essa quebra aí do osso, dessa estrutura óssea. Outro ponto aqui. Então, agora eu vou pedir para abrir aqui esse slide para você acompanhar de pertinho comigo. A distensão, outro ponto, é a distensão muscular. E ela ocorre, gente, quando o músculo ele fica muito esticado, né, além do meu limite, vai representar aí de 10 a 50% das lesões traumáticas nos atletas. Mas acontece também muita gente que não é atleta, né? Que não é considerado aí atleta, faz aí um jogo de final de semana, pode acontecer. Variando conforme aí os esportes. Dentro desse contexto de distensões, nós temos aí fibras, lesões nessas fibras musculares, causada por movimentos bruscos. E olha aí, ó, os esportes de movimentos bruscos aí, ó. De novo, né, a questão do futebol. Não estou falando mal do futebol não, gente. É para vocês visualizarem que quanto mais explosivo for o movimento, tá, a gente fica mais suscetível às lesões. Quanto mais intenso ele for, como no caso aqui da corrida,
também fica suscetível, porque chega uma hora que o corpo, além de fadigar, levada à fadiga, né, ao extremo, a gente acaba não percebendo, né, tendo essa consciência do equilíbrio do corpo, se ele não estiver tão condicionado, certo? Muito bem. O que mais? Então, nós temos aí as entorse e temos as distensões, que vão atingir, em especial, aí, as articulações e os músculos, com destaque aí no tornozelo, tá? E o joelho. Quando eu falo de tendinite, eu tenho inflamação nos tendões devido ao uso excessivo, certo? Como a epicondilite lateral. Que seria isso, prof? Esse cotovelo aqui, esse movimento, ele vai acontecer muito lateralizado, por isso se chama cotovelo de tenista. Então, isso fica muito fácil de acontecer, a tendinite, né? Então, é um esforço mais exagerado, forçar aí nessa região do cotovelo, tá? Então, nós temos aí um uso excessivo aí. Então, esse tendão que está lateralizado, ele é exigido muito mais. Eu também tenho aí, gente, as fraturas por estresse. E são pequenas fissuras ósseas, aberturas aí, associadas à reprodução aí de impactos que são comuns aí muito em corredores. Então percebam que quanto mais impacto, mais suscetível eu fico a me lesionar. Ah, prof, então não vou mais fazer exercício físico. Não é essa a ideia, caríssimo estudante. Não foi isso que a prof. Iris falou, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é para você ter cuidado. E quanto mais condicionado, quanto mais fortalecido o seu corpo tiver, menos tu vai te lesionar, porque tu tem uma consciência corporal melhor. O teu corpo está fortalecido. Tudo bem? Os teus ligamentos, os teus tendões, enfim. Olha só, a incidência de lesões esportivas, e aqui eu tô falando mais no ponto de para atletas de alto nível, ok? Mas acontece nos seres humanos comuns também. Então, a incidência de lesões esportivas vai variar conforme o esporte, tá? Nesse contexto, eu trago aqui exemplos das ginastas e os atletas que trabalham aí com saques, com arremessos, que apresentam aí mais lesões em membros superiores. O que são membros superiores, prof? Os braços, tá? Então, é muito mais comum entre o grupo de ginastas e de atletas que trabalham saque e arremesso. Quais são, assim, as modalidades que tem saque e arremesso? Fala aí pra mim que eu quero ouvir daqui. Vôlei, legal. Basquete, muito bem. Handball, isso, gente. Então, esse grupo de pessoas que normalmente está ali com uma frequência maior nessas práticas, nesses movimentos aí repetitivos, que trabalham muito os membros superiores, ficam mais suscetíveis aí a lesões aí nesses membros relacionados aos braços, certo? Quando eu falo dos corredores e dos jogadores de futebol, a gente já vê aí em contrapartida muito a questão dos grupos musculares maiores, né? Dos grupos musculares nos membros inferiores. E os membros inferiores está relacionado às pernas, né? Aos pés. Nesse contexto, olha só, a gente percebe aí dos grupos musculares inferiores, lesões acontecendo aí na parte interna da coxa, que a gente chama aqui, essa parte aqui, olha só, eu tô pintando aqui essa lateralzinha aqui, tá, gente? A gente chama aí de músculos adutores. Nessa parte posterior aqui, atrás, como o próprio nome já diz, é o posterior de coxa, tá? Esse é o nome do grupo muscular, do músculo, tá? Também pode acontecer no quadríceps, que é esse músculo maior aqui na nossa frente, tá vendo? Exatamente, na frente da minha coxa se chama quadríceps, porque é a junção aí de 4 músculos, né? E esse é o maior grupo muscular. E eu também posso ter aí, ficar suscetível a lesões na panturrilha. E a panturrilha é o que nós chamamos, muitos de nós chamamos de batatinha da perna, tá bom? Panturrilha. Então você já sabe aí a questão da predisposição para certos tipos de lesões. Nesse contexto, caríssimo estudante, agora a gente vai falar sobre prevenção de lesões, como prevenir, né?
no exercício físico através do aquecimento, do alongamento e do condicionamento. Então, quando a gente vai realizar uma prática como uma corrida, a gente precisa preparar nossas pernas, precisa preparar nosso corpo. Nós vamos trabalhar o aquecimento e o alongamento. Em que momento? Então, eu vou fazer aquele acordar da minha corrida, eu vou me utilizar aí de um aquecimento dinâmico, pequenas explosões, né, corridas, para preparar esse corpo e falar assim, olha, corpo, acorda, nós vamos correr, você precisa estar aquecido. Quando eu terminar toda essa prática que eu já movimentei, já ativei aí todos os grupos musculares, em especial os grupos o grupo dos membros inferiores das pernas, aí eu preciso relaxar, eu preciso falar aí para essas minhas pernas, para esses músculos, olha, agora a gente precisa entrar na calmaria, no relaxamento. Então vamos trabalhar em um alongamento. E como que eu consigo falar, me comunicar muito bem realizando essas práticas, prof? Se eu não estou condicionado, aí fica difícil, né? Exatamente, fica difícil. A gente precisa de um condicionamento aí para poder não correr tanto risco das lesões. Eu preciso aí, caríssimo estudante, me preparar fisicamente, certo? Então isso faz parte, vem aqui comigo, isso faz parte aí de pensar, né? De pensar aí uma preparação física, né? De estar mesmo realmente aí com o corpo ativo. Outro ponto que eu vou observar aí é a questão dos equipamentos adequados. E aí eu posso usar calçados apropriados, protetores, roupas, né, que me tragam aí segurança para que eu execute as minhas práticas. Como também, caríssimos estudantes, outro ponto que eu vou precisar observar será essa progressão gradual aí no meu exercício. Por que progressão gradual, prof? O que você quer dizer com isso? Que eu não vou poder fazer o exercício se eu estou descondicionado, se eu não estou treinado, exigir do meu corpo como um atleta. Eu preciso ir me preparando aos poucos, aumentar aos poucos, respeitar os limites do meu corpo e ir aumentando essa intensidade aos poucos, o acompanhamento aí de um profissional de educação física, certo? Então vai ser observado a intensidade, a duração, a frequência, certo? Vou realizar esses exercícios no início de forma mais lenta, mas de forma constante, para o meu corpo entender que há um estímulo, que há uma necessidade de fortalecimento, que há uma necessidade de um cuidado especial, ok? E aí, eu falei agora há pouco a respeito de respeitar os meus limites. Respeitar os meus limites diz o quê? É saber escutar aí o meu corpo. Tô sentindo que eu não tô aguentando, não tô suportando, para que eu vou continuar? Só que eu nunca paro bruscamente, gente. Se você, por exemplo, vai fazer uma corrida, você nunca para bruscamente, você vai desacelerando por um tempo, por um período, certo? E aí depois você senta, depois você deita, depois você para de fato. Você nunca para imediatamente num exercício físico, você vai desacelerando. Mesmo porque pode faltar a oxigenação no teu cérebro, pode causar um desmaio, pode causar uma fadiga maior, então você vai desacelerando. Então é importante ouvir também aí o que diz o meu corpo em relação aos exercícios. Tudo bem? Isso aí. Falando de alongamento, de aquecimento e de condicionamento. Então o que vem a ser o aquecimento? Anota aí que eu vou cobrar, hein? Aquecimento está relacionado à atividade aeróbica, né, leve, para poder aumentar aí essa temperatura corporal e preparar aí os nossos músculos para as próximas práticas que vão ser exigidas aí do meu corpo. O alongamento, em contrapartida, já vem a ser um exercício que vai aumentar a minha flexibilidade. E olha, eu vou dizer uma coisa por experiência própria, gente. O período que eu estava na academia treinando e trabalhando muito mais flexibilidade, eu percebi, isso é uma experiência própria, uma experiência minha, professora Iris, eu percebi que os meus grupos musculares se definiam com muito mais facilidade, ou seja, eu logo ficava definido, o músculo ficava bonito, porque eu trabalhava também a questão da flexibilidade. Então, esse aumento no ganho de amplitude aí na execução dos meus movimentos, isso é muito bacana a gente estar observando. E aí, normalmente, a gente percebe trabalhar a flexibilidade
as moças, né, as mulheres. Os homens gostam mais de trabalhar os volumes musculares, né, querem ver rápido o músculo e muitas vezes não trabalham, não focam tanto na questão do alongamento, na questão da flexibilidade. E é importante ter esse alerta, essa atenção especial. Se você quer uma musculatura mais definida e mais persistente também, tá? Mais resistente, você precisa trabalhar a flexibilidade. E aí, dentro desse contexto todo, o que eu quero dizer? Que o condicionamento com exercício de força, com exercício de velocidade, com exercícios de coordenação e de equilíbrio, eles vão trabalhar todos os grupos musculares e articulações aí do meu corpo. Então, percebam aí a importância. Tudo bem? Isso aí. O que mais nós temos, Profires? E aí eu vou abrir agora esse slide para você acompanhar aí de pertinho comigo. Olha só. Peguei aqui essa pesquisa que mostra aí que 61,3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais praticam algum tipo de esporte ou atividade física. Legal. Dentro desse contexto, a gente tem aí um grupo maior expressivo masculino, certo? Com 53,9. E dentro desse contexto todo, nós temos aí as lesões que são mais frequentes nos atletas amadores, os atletas de finais de semana. Quais são, prof, essas lesões mais frequentes? Então, nós temos aí a luxação, a bursite, a tendinite, a lombalgia, a distensão muscular, a cãibra, a contusão muscular, as fraturas por estresse de movimentos repetitivos. A luxação, a gente percebe ela como um deslocamento de um osso ou articulação, tá? Tô aqui. A bursite, aqui em cima, lembra que eu falei para vocês aqui na cabeça do ombro? Pois é, uma inflamação da bursa, que é uma bolsa aí que age como uma espécie de um amortecedor nas nossas articulações. Então, o movimento de subir e descer o meu braço é um movimento que ficava limitado, certo? Quando a bursite ficava muito inflamada, muito incômoda, muito presente, ok? A gente estudou sobre os desvios posturais, a gente falou sobre lombalgia. Olha só, a lombalgia vai ser aí relacionada aí a uma dor na região da lombar. Lembra aí do Czinho aqui acima do cóccix, acima do glúteo, acima do bumbum? Pois é, uma dor muito pontual ali. Também tem a questão da tendinite. É uma inflamação de um ou mais tendões, e aí a gente começa a juntar ela também com relação aos movimentos repetitivos, lembra? No computador, movimentos em que eu executo muito, trabalho muito a questão do punho, e se estende aí, se prolonga essa dor, essa inflamação aí no braço. Se tiver, por exemplo, uma bursite caminhando para uma tendinite, aí, gente, o braço não serve para nada, de tanto que dói, de tanto que incomoda. Também tem aí dentro desse grupo observado a distensão muscular, que vai ser aí, olha só, um rompimento das fibras musculares devido ao esforço. Então, causou aí uma distensão. Tem também a questão da cãibra, sabe aquele momento que tranca ali a tua musculatura? Aquela contração involuntária que você fala, ai, que dor, come banana, né? Muita gente fala comer banana. Pois é, por conta dessa contração que acontece de forma involuntária e ela é muito dolorosa. Também tem a questão da contusão, que seria uma lesão aguda e sem corte. E as fraturas por estresse repetitivo aí. Então, percebo que é muito, muito importante a gente evitar aí essas lesões. Outro ponto também dessa pesquisa mostrou que o Brasil é o país do futebol. Ele é a principal modalidade esportiva para 15,3 milhões de pessoas. Entre os principais esportes entre os homens, a gente observa aí que o futebol ele ganha em disparado, seguido aí do ciclismo, depois das lutas e artes marciais e por último aí o atletismo. Entre as mulheres a gente observa aí uma maior frequência do contexto esportivo, do contexto de prática corporal. É mais a questão da dança, do balé, seguido aí da ginástica rítmica, depois da caminhada e dos exercícios na academia e de ginástica, certo? Isso aí. O que mais, Profires? Vamos embora lá.
Ainda continuando nessa nossa conversa, né, alguns dados importantes aqui sobre onde os atletas do futebol mais se lesionam. E aí ganha em disparada a coxa. Então a coxa aí, ela fica muito propensa aí a ter esses tipos de lesões. Mas tem lesões aí na coluna lombar, que é a menor porcentagem, tem aí nas costelas, tem no pé, tem no ombro, seguido da virilha, na perna, no joelho, no tornozelo, na cabeça, né, na face. Então perceba aí que ganhou de disparada aí a coxa, o grande grupo muscular. E aí, prof, já que nós observamos aí diversos cenários de lesões, como que eu faço aí em relação ao tratamento e à recuperação? Olha só. Então eu vou buscar aí primeiros socorros, né? No caso aí de um impacto que me causou aí algum tipo de lesão, vou aplicar gelo, vou realizar compressão, vou realizar elevação para reduzir esse inchaço e essa dor. Eu também posso buscar aí fisioterapia. E aí na fisioterapia, o que vai ter, prof? Exercícios, vai ter massagem, vai ter terapia para restaurar as funções, prevenir as recorrências. Também posso buscar um retorno gradual às minhas atividades, de forma lenta. Por isso que eu falei, você nunca para de forma brusca, senão tu pode causar uma lesão maior ainda, né? Exatamente. Então, tu vai voltar de forma controlada, de forma lenta, respeitando aí o tempo de recuperação. Eu sei que para muitos atletas, aí, principalmente no final de semana, falar isso é como se estivesse falando uma língua incompreensível, né? Então, é preciso observar para evitar se lesionar. Olha só, uma distensão muscular, ela pode ser tratada de forma inicial com gelo, entre 20 e 30 minutos aí, a cada 2 horas, realizar uma compressão no local, certo? E a ingesta aí, a ingestão de medicamento anti-inflamatório, não passando mais do que 2 ou 3 dias, mas isso aí já é com indicação médica, ok? Dentro desses contextos eu falei para vocês a respeito também das lesões por esforço repetitivo, e aí eu trago novamente aqui a LEA e a DORT, que vão acontecer ao longo do tempo por conta de uma movimentação muito grande, uma sobrecarga muito grande naquele ponto. Falei para vocês a respeito da tendinite e da bursite. Então, tendinite relacionada à inflamação nos tendões e a bursite nas bursas articulares. O que eu poderia fazer, prof, para minimizar ou para melhorar em relação à bursite e à tendinite? Vou buscar reduzir ou interromper aí a minha atividade, o exercício, o esforço, o qual eu executo. Vou buscar fazer aí fisioterapia, vou utilizar anti-inflamatórios e, claro, tudo isso sob uma orientação médica que vai avaliar aí também. E aí eu vou poder voltar aí para os meus treinos e observar o volume, né, a quantidade de esforço que eu tenho, que vai ser exigido para mim aí com relação a esses 2 tipos de inflamações. Falando de urgências cardíacas, fraturas e lesões esportivas. Então eu trago aqui o seguinte, que a gente vai precisar observar. Quando acontecer uma parada cardíaca, a gente vai precisar realizar aí uma manobra, né, de RCP. Então, é a reanimação cardiopulmonar. Ela que vai auxiliar, vai direcionar aí para restaurar a circulação. Vai também poder se utilizar aí de desfibrilação para poder reverter as arritmias, né? Aqueles picos, né, de batimentos cardíacos, que se não forem controlados pode levar aí a uma morte, né? Isso num conjunto de agravo de problema cardíaco, tá, gente? Buscar aí a orientação e a condução do corpo de bombeiro, de ambulâncias, enfim, vai precisar de um pronto atendimento, um serviço médico especializado aí para poder atender numa situação dessa de urgência cardíaca. Como que eu poderia fazer aí, então, prof, o RCP? O RCP,
que é essa reanimação cardiopulmonar, ela vem aí de um ciclo de 30 compressões. Então, eu vou fazer aqui essa pressão aqui no peito do indivíduo, em cima do externo, que é um osso que fica bem no meio do peito, mas com cuidado para não quebrar. Os braços vão estar estendidos e eu vou realizar 30 compressões, numa velocidade aí de 100 para 120, né, por minuto. Seguidas de 2 respirações, 1 segundo cada, ok? E uma profundidade aí de compressão de 5 a 6 centímetros, permitindo um recuo completo do tórax entre as compressões. Então, eu vou realizar esse movimento aqui com cautela, né? E ele tem que ser aí contínuo. Se eu tiver uma outra pessoa, essa pessoa vai alternar junto comigo para tentar buscar reanimar essa pessoa que está aí no solo, precisando dessa reanimação. E claro que eu já fiz a chamada, né? Peguei o telefone e liguei aí para a emergência. Quando eu falo aí das lesões, eu me utilizo do protocolo Price. E o que é esse protocolo Price, prof? O protocolo Price, ele é uma espécie de um acrônimo, né? Vem do inglês aí, porém as palavras a gente traduz aí para o nosso português e a gente tem o P relacionado à proteção, o R relacionado a repouso, o ICE, que significa gelo, o C de compressão e o E de elevação. Então, quando eu tenho aí uma musculatura lesionada, nesse caso aí, eu vou me utilizar do protocolo Price para restabelecer essas estruturas. Eu vou proteger a região, eu vou buscar deixar esse membro em repouso, eu vou buscar bolsas de gelo, eu vou comprimir esse local e vou manter esse membro elevado. Por exemplo, se fosse uma perna, ficaria elevada acima da linha do coração. Fraturas e lesões esportivas, a gente vai sempre buscar imobilizar, evitar movimentar, elevar essa região, como eu falei agora há pouco para vocês, acima do nível do coração. Vou buscar fazer uma compressão, fazer uma bandagem aí para reduzir esse inchaço ou até mesmo esse sangramento. E vou aplicar aí também gelo no local para buscar aliviar essa dor e esse fluxo aí intenso aí de sangue também, e de pressão e de inchaço. O que mais que eu tenho que observar? Eu vou avaliar numa situação aí em que eu precise realizar primeiros socorros, eu preciso avaliar o risco. Então, eu vou identificar os fatores de risco, vou buscar adotar medidas preventivas. Dentro desses primeiros socorros, eu vou aplicar técnicas básicas, por isso eu recomendo, se na sua região tiver alguma formação em primeiros socorros, alguma palestra, vocês participem, vocês interajam, assistam vídeos também, porque sempre haverá um momento em que você vai prestar um atendimento de socorro, ou você vai precisar de um tipo de socorro. É importante a gente conhecer o mínimo, né? Aplicar essas técnicas básicas. Esses contextos de lesões que eu acabei de mencionar aqui para vocês são uma parte dentro dos primeiros socorros, tudo bem? E encaminhar aí ao médico. Dentro dessa aplicação de prática e conscientização, gente, eu preciso observar alguns pontos aqui. Então, eu trago aqui para vocês tipos de lesões que ocorrem em corredores. Muito propenso a lesões musculares, a entorse aí no tornozelo, a fascite plantar, a síndrome patelofemoral, tá? Então tá relacionado aqui na cabeça do joelho, a tendinopatia patelar também na patela, a fratura aí por estresse, então pode haver um impacto direto aqui na canela, certo? Mas existem diversos esportes que também tem esse tipo de impacto, tá, gente? Quando eu treinava karatê mesmo, há muitos anos atrás, treinei 4 anos, eu tinha muito impacto na minha canela. Minha canela vivia estufada para frente, inchada, não sei, graças a Deus nunca quebrou, mas poderia, né? Se o impacto, se eu não soubesse controlar aí o movimento, poderia. Síndrome do estresse tibio-medial e tendinopatia do calcâneo. Então, essas são as principais lesões para um corredor. O que mais, Profires? A gente vai observar aí que na corrida estão propensos esses tipos de lesões. O que eu poderia fazer? Fortalecer as musculaturas, buscar usar calçado adequado. O futebol
tem essas lesões, eu posso buscar através de exercícios de equilíbrio, de uso de caneleira, de aquecimento dinâmico, além, claro, do fortalecimento, né, gente? Exatamente. No levantamento de peso, também tem esses tipos de lesões. Vou buscar realizar a técnica correta, vou buscar me manter condicionado fisicamente, vou utilizar cintos e faixas. Então, são exemplos de algumas práticas que a gente pode estar utilizando, tá? Dentro de orientações para tanto esportistas como amadores e profissionais, a gente precisa se prevenir, não é isso, gente? Exatamente. Para evitar problemas de lesões e problemas de saúde também. Vou buscar avaliar quais são os meus objetivos pessoais, quais são os programas que eu estou inserido aí para realizar minhas práticas esportivas e vou buscar aí realizar de forma segura também. Preciso buscar uma conscientização que seja mais contínua, né, dessa questão de prevenção, de tratamento, gerenciamento. Vou buscar também a construção de hábitos mais saudáveis. E aí a gente insere o condicionamento físico de um modo geral. Observar os sinais do meu corpo, os desconfortos, os limites que eu tenho quando eu estiver realizando minhas práticas e sempre buscar a questão da segurança em todos os sentidos, tá, gente? Então, vamos buscar medidas que busquem nos manter saudáveis e condicionados aí sem risco de lesões. E aí chegou no momento do nosso Exercite-se Mais. Qual a ideia de hoje, Profires? A ideia de hoje é que vocês façam aí, vem aqui comigo, que vocês façam aí um mapa mental, tá? Com esse contexto aí, um mapa mental ilustrado sobre situações de emergência e os exercícios físicos. Então, seu mapa mental vai ficar um pouco nessa ideia aqui, certo? Essa é a proposta. Faz aí que eu quero ver essa produção, ok? Daqui a pouco nos vemos. Aproveita para beber uma água e dar uma alongada. Tchau, tchau.